Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Como é já de conhecimento dos irmãos, nosso pastor hoje ele está ministrando a Santa Ceia na Quinta Igreja. Então eu estou com a incumbência hoje de trazer a mensagem, de compartilhar o Evangelho com os irmãos. E como eu sempre digo, é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade levar a palavra de Deus para a igreja do Senhor. Que Deus tenha misericórdia e nos auxilie, que o Espírito Santo nos auxilie nesse momento para falar com os irmãos. Convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no seu capítulo 10. Vamos fazer a leitura aqui dos versículos de 19 a 25. Hebreus 10, 19 a 25, irmãos. Diz assim a palavra: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo como grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta rica oportunidade, ó Pai, de juntamente com os meus irmãos, como igreja do Senhor, como igreja visível do Senhor, poder louvar e adorar o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu, e aprove a Deus que neste dia nós estivéssemos aqui para louvar a Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus, através da Tua palavra. Fala ao meu coração, fala ao coração dos irmãos que aqui estão. Não olhe, Senhor Deus, para minhas falhas, para minha pequenez, pois Tu conheces o meu coração, sabes, ó Pai, das minhas limitações, mas que o Senhor venha falar tão somente o Evangelho genuíno de Cristo Jesus. Fica conosco, Senhor Deus, nos abençoe, em nome de Jesus, amém, Senhor. Como tema para esta meditação, meus irmãos, eu coloquei aqui exortações para que possamos vencer o desânimo. As dificuldades da nossa vida, meus irmãos, às vezes elas nos pressionam realmente, e nos pressionam de uma tal forma que às vezes ela nos tira o fôlego. Cada um age de alguma forma diante das dificuldades. E na Bíblia existem relatos de vários homens de fé que foram acossados realmente pelo desânimo. Em Hebreus 11 nós vemos ali uma lista de homens de fé, e muitos daqueles foram acossados, foram atribulados pelo desânimo. Lembre-se de Moisés, quando desanimou e diante de Deus desabafou quando ele estava levando aquele povo no deserto. E diante de Deus ele disse: se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Nós vemos também Elias, quando fugindo de Jezabel e de Acabe, ele desanimado, quase entregou os seus pontos. Ele entrou no deserto, caminhando um dia, e ao entrar-se debaixo de uma árvore, sentou ali debaixo e também desejou a própria morte.
Jonas desanimou com a sociedade a qual ele estava indo pregar o evangelho, pois era uma sociedade que era muito corrupta, e ele desejou também. O desânimo, muitas vezes, meus irmãos, é perigoso, porque ele confunde o coração dos propósitos de Deus. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus por causa do desânimo. Ele rouba nossa confiança, ele leva-nos a tomar decisões insensatas, a fazer realmente críticas, a ficar irritado, às vezes ficar deprimido, e finalmente dá aquela vontade realmente de desistir. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, lá através do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 8 a 9, que de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, porém não destruídos. E o autor aos Hebreus, ao escrever essa carta a qual nós lemos agora, ele tem um alvo: a comunidade de judeus que estavam convertidos ao cristianismo. Essa comunidade, ela estava enfrentando uma possibilidade de uma perseguição que estava se intensificando a cada dia. E ser um judeu cristão, no contexto ao qual essa carta foi escrita, não era nada fácil, meus irmãos. Nada fácil. Eles passavam por lutas, eles passavam por sofrimentos, por provações. O autor mesmo, aos Hebreus, ele lembra esses irmãos das dificuldades que eles passaram. No versículo 32 deste mesmo capítulo, ele diz: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, ou seja, depois que vocês ouviram o evangelho, quanto suportaram muita luta e muito sofrimento. Portanto, ser judeus era motivo de chacota, era motivo de zombaria para aqueles homens. O verso 33, o autor diz: algumas vezes vocês foram expostos a insultos e a tribulações. Os judeus eram perseguidos os judeus cristãos eram perseguidos naquela época de todas as formas, em todo tipo de perseguição, no contexto a qual aquela carta foi escrita. Havia perseguições físicas, onde eles eram realmente presos. Bastava alguém testemunhar contra aquele irmão que eles eram presos. Havia um preconceito, hoje é uma palavra muito usada nos dias de hoje, né? Havia um preconceito contra os judeus convertidos. Eles não recebiam oportunidades de trabalho, eles passavam por dificuldades, tanto que nós vemos no livro de Atos, quando a igreja ali se ajunta, os membros daquela igreja vendiam as suas coisas e repartiam entre si. Era por causa deste contexto, porque muitos passavam por dificuldades, insultados, hostilizados, e havia ainda um grande agravante: haviam homens inseridos naquela comunidade que buscavam persuadir esses irmãos para desistirem do cristianismo e voltarem às práticas judaizantes, às práticas do judaísmo. Então o autor, nos primeiros capítulos, para lutar contra esses homens que estavam inseridos ali naquela igreja, ele nos primeiros 9 capítulos, ele vai destacar a superioridade de Cristo. Ele vai trazer todos os elementos do Antigo Testamento e ele vai começar a afirmar: Cristo, ele é superior aos anjos. Cristo, ele é superior a Moisés. Cristo, ele é o nosso descanso verdadeiro, é o descanso do povo de Deus. Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai citar outros elementos do Antigo Testamento, como o tabernáculo do Senhor, o sacrifício vivo, todos os sacrifícios que apontou para o verdadeiro sacrifício, que foi Cristo Jesus. Então o autor, ele dá esta ênfase do Antigo Testamento para mostrar que tudo aquilo era a sombra da nova aliança firmada no sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porém, meus irmãos, mesmo sabedores de todas essas coisas, mesmo sabendo de que Cristo era superior a tudo, à medida que esses judeus confrontavam-se com perseguições, com possibilidades de perseguições, eles eram tentados a abandonar o cristianismo ou qualquer identificação
com Cristo. Eles consideravam talvez a ideia de um ecumenismo, talvez assim, não ser tão radical. Vamos aprender que Cristo talvez esteja no mesmo patamar que os anjos, por que não? Vamos colocar Cristo no pé de igualdade com Moisés, porque assim eu evitaria muitos problemas comigo e com a minha família. Mas aí o autor aos Hebreus, ele continua enfatizando, e ele escreve o propósito real desta carta, lá no capítulo 13, no versículo 22, que ele fala: rogo-vos que suportem as minhas palavras de exortação. Na verdade, o que lhes escrevi é pouco. Ou seja, o autor, ele continua a dizer para aquela igreja: mantenham-se firmes, sem desanimar. Suportem as minhas exortações, suportem os meus ensinos. Não abram mão da confiança que vocês têm, pois vocês serão recompensados, como diz o autor. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Então, diante das dificuldades apresentadas pelo autor, ele vai mostrar para aquela comunidade a importância de congregar e de estar em assembleia, e ele vai mostrar e vai dar algumas exortações para estimular aquela igreja, encorajar ela a continuar no cristianismo, a continuar. Como eu disse, no capítulo 10, o autor começa a fazer exortações práticas para a comunidade. Até o capítulo 9, ele ensina quem é Cristo. E a partir do capítulo 10, ele traz exortações práticas para que aquela igreja continue firme. E vamos ver algumas delas nesses versículos que nós acabamos de ler. No versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Olha o início dessa palavra, tendo, pois. Em outras traduções, é a palavra portanto. Portanto, irmãos. E tem alguns professores aqui que estudam letras. A palavra portanto aqui, ela está ligando tudo aquilo que o autor escreveu nos 9 capítulos anteriores. Então aqui nós podemos dizer que o autor está dizendo assim para aquela comunidade: agora que vocês sabem que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é maior que Moisés, que Cristo é o nosso sumo sacerdote, maior que Arão, que Cristo foi o sacrifício perfeito, e foi pelo seu sangue que os nossos pecados foram propiciados, foram apagados, foi o seu sangue que nos perdoou dos nossos pecados. Portanto, sabedores disso, o autor exorta aquela comunidade judeu a manter-se firme, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. E note que o autor aqui, ele não está falando com uma igreja que não conhecia os rituais do Antigo Testamento. Eles conheciam os rituais do Antigo Testamento. Eles sabiam que entrar no Santíssimo Lugar não era qualquer um que poderia entrar no Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar era o lugar onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. E onde o sumo sacerdote levava ali a oferta para os pecados, para o pagamento dos pecados da nação de Israel. Era onde ficava ali a Arca da Aliança, que representava realmente a presença do Senhor. Somente o sumo sacerdote. Porém o autor fala: tendo, pois, portanto, irmãos, entrem com intrepidez. Olha o privilégio da exortação que esse autor faz. O lugar onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. Agora vocês podem entrar, agora vocês podem acessar esse lugar, agora vocês têm o privilégio, a ousadia, a intrepidez, a confiança de entrar no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. E a palavra grega para a palavra intrepidez é a palavra parrhesia, que significa liberdade em falar,
franqueza no falar. Agora vocês podem adentrar no Santíssimo Lugar e vocês agora têm liberdade de falar com esse Deus. Vocês têm liberdade, têm a franqueza de poder falar com o próprio Deus. Que privilégio, porque Cristo, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele foi o sacrifício vivo que derramou o seu sangue por nós. Que privilégio! E com a sua morte, meus irmãos, o véu que nos separava, o véu foi rasgado de cima a baixo, e agora com confiança, com intrepidez, vocês podem entrar nos átrios do Senhor, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. E como eu disse, toda a tipologia da redenção do Antigo Testamento, ela vai se cumprir agora em Cristo, e agora nós podemos entrar na presença do Senhor. Não há um motivo para desanimar. O autor diz: não há motivo para desanimar. Entrem na presença do Senhor, entrem nos átrios do Senhor com intrepidez, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo nós podemos entrar com intrepidez, com ousadia na presença do Senhor. Efésios 3, os versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e confiança mediante a fé nele. É por isso que nós podemos entrar, mediante a fé em Cristo Jesus. É pelos méritos de Cristo, nós temos o privilégio de agora andar em um novo e vivo caminho, que Ele mesmo consagrou pelo véu que foi rasgado, ou quer dizer, pela sua carne. Efésios 2, versículos de 1 a 3, também o apóstolo Paulo fala que outrora nós andávamos aí segundo o curso deste mundo, nós andávamos aí segundo o príncipe da potestade do ar, nós andávamos com a nossa cabeça voltada para as coisas deste mundo, nós andávamos segundo as nossas carnes, segundo o desejo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza nós éramos filhos da ira, mas Cristo nos resgatou. Por isso nós podemos agora entrar. O autor aos Hebreus fala para aquela igreja que eles podem entrar nos átrios do Senhor, e nós, igreja, podemos estar na presença de Deus agora. Podemos, o que nós fazemos todos os domingos, quando nós nos reunimos aqui como igreja, é entrar nos átrios do Senhor, é entrar com ousadia, é falar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, com franqueza do nosso coração, e Ele é um Deus justo e fiel para ouvir. Cristo é o nosso sumo sacerdote, como diz o versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O Antigo Testamento, os sacerdotes eram passageiros, eles eram sacerdotes imperfeitos, da linhagem de Arão, da linhagem de Levi, eram inferiores, eram limitados, e Deus utilizou todos esses homens para mostrar aquilo que Ele faria no futuro, quando enviou o grande e sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. E que privilégio, irmãos, que privilégio, igreja, é ter Cristo como nosso grande sumo sacerdote. Ele é o melhor, Ele é superior, como diz em Hebreus 7, versículos 26 a 27, que diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo, porque isto Ele fez de uma vez por toda, quando se ofereceu a si mesmo. Que privilégio, irmãos! Por isso não devemos desanimar, pois temos o sumo sacerdote, Cristo Jesus. Podemos então entrar na presença de Deus em adoração, em serviço e em louvor. Podemos então estar na presença do Senhor. A segunda exortação que o autor aos Hebreus faz aí aos crentes da igreja
lá dos Hebreus está no versículo 22. Ele diz que nós devemos nos aproximar de Deus, não somente entrar nos átrios do Senhor, não somente entrar no santíssimo lugar, mas se aproximar de Deus com o coração sincero. Olha o versículo 22. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. De novo dizendo, o autor escreve a um contexto de um povo hebreu, e os hebreus entendiam que aproximar-se de Deus era algo impensado. Não passava pela cabeça de um hebreu se aproximar de Deus. Como nós podemos nos apresentar diante de Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus justo, um Deus santo, se nós somos pecadores, se nós somos merecedores da ira? Quem é que pode se aproximar de Deus? Inclusive nós temos muitas passagens bíblicas que relatam essa sensação de temor, e o temor aqui é ter medo mesmo. Nós vemos passagens bíblicas, por exemplo, Daniel, ele diante da manifestação do anjo do Senhor, ele cai prostrado diante. Moisés, diante da sarça ardente, ele, além de cair de joelho, ele tira as sandálias dos seus pés. O povo hebreu, diante ali do Monte Sinai, ele pede para que Deus fale somente com Moisés, porque se falasse com eles, nós morreríamos, diziam eles. Este era o medo do povo do Antigo Testamento. Mas agora o autor aos Hebreus diz que entremos no Santo dos Santos com intrepidez, mas não só entremos, aproximemo-nos de Deus. Aproximemo-nos de Deus. A igreja agora pode entrar no Santo dos Santos, aproximar-se de Deus com um coração verdadeiro e regenerado pelo Espírito Santo de Deus. E com o coração regenerado, porque a salvação ela vem lá na eternidade. Cristo nos escolheu na eternidade, mas no tempo Ele nos regenerou. Ele regenera o seu coração, Ele transforma o seu coração, Ele tira o seu coração de pedra e coloca um coração de carne. Esta regeneração, ela faz com que nos aproximemos agora com um verdadeiro coração, inteireza de certeza de fé, tendo o coração agora purificado, Este é um privilégio, meus irmãos, para aqueles que são chamados pelo Senhor. É o privilégio de ter uma vida santa diante da presença de Deus. Não pelos nossos méritos, novamente digo, mas pelo agir do Espírito Santo de Deus, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Lá em João, capítulo 15, o versículo 3, a palavra de Deus ela é usada como um instrumento do Espírito Santo para nos purificar, para nos levar à santidade, para nos levar a uma vida de piedade. E ele diz, é pelo agir do Espírito Santo, pela instrumentalidade da palavra, que nós somos purificados, que nós agora podemos acessar a presença de Deus. Você pode acessar a presença de Deus, porque Deus na eternidade te escolheu. Não desanimem, entre na presença de Deus. Olha o que diz o versículo 3 de João capítulo 15: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Com o coração purificado, meus irmãos, ou seja, com o coração regenerado e com o corpo lavado com água limpa. Essa passagem com o corpo lavado com água limpa, alguns comentaristas dizem que o autor aqui está fazendo uma alusão realmente ao batismo, porque havia alguns rituais do Antigo Testamento em que eles aspergiam água para lavar e purificar, mas aqui o autor está fazendo realmente uma alusão ao batismo. Então, com o coração purificado, regenerado, e agora com o batismo, nós podemos entrar no Santíssimo Lugar. E agora não só entrar, nós podemos nos aproximar de Deus. Nos aproximar de Deus. Então, entremos no Santíssimo Lugar e nos aproximemos de Deus. A terceira exortação é guardar firme a confissão
da esperança. Olha o versículo 23. Retenhamos inabalável a confiança da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E a confissão da nossa esperança que o autor está falando aqui é a confissão dos novos céus e de nova terra, é a confissão da imortalidade, é a confissão da vida eterna em Cristo Jesus. E a palavra esperança no português, o pastor já nos ensinou bastante sobre esta palavra aqui. A palavra esperança no português, ela tem uma conotação de dúvida realmente. Quando você fala que está com esperança de algo, por exemplo, eu tenho esperança que o Palmeiras seja campeão mundial. Alguns aqui duvidaram, porque é uma dúvida, é uma esperança, mas na conotação aqui da palavra em português, há dúvida, mas no original, essa conotação, essa palavra não tem esta conotação. Essa palavra não tem esta conotação. Então, guardar firme a esperança é guardar firme a certeza, a convicção, a confissão de novos céus e de nova terra, de vida eterna com Cristo. E quando nós viemos à frente da congregação e professamos nossa fé, devemos guardar firme. Nós viemos aqui, confessamos Cristo, fizemos a nossa profissão de fé e agora nós temos que guardar firme. E o autor escreveu a carta a uma igreja que havia realmente confessado a esperança. Eles haviam se convertido, eles haviam, mediante o batismo, mas eles estavam receosos de continuar a proclamar essa certeza, porque eles estavam sendo perseguidos, exatamente porque confessavam essa esperança. Imagine a cabeça de judaizantes, imagine a cabeça de romanos ali, com a ideia de um novo rei, com a ideia de um novo império. Eles iam ser perseguidos mesmo, mas eles deveriam estar inabaláveis, porque quem prometeu é fiel, porque a continuidade do versículo diz, porque fiel é aquele que fez a promessa. Fiel é aquele que fez a promessa. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o autor ali vai dizer que Deus é poderoso para guardar o nosso depósito, a nossa vida cristã, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio a sofrimentos físicos, Deus, Ele é fiel para guardar o nosso depósito. Olha o que diz o versículo 12 de 1 Tessalonicenses: por esta razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Até aquele dia. Então guardemos firme esta promessa, esta certeza de que Cristo irá voltar. Continuemos a estar firmes na presença do Senhor. A outra exortação, versículo 24, o autor vai fazer mais uma exortação para aquela igreja que estava passando por dificuldades. Ele diz: e consideremo-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Como eu disse no início, as dificuldades e perseguições, ela pode trazer desânimos a todos nós, a todos os cristãos. E nem todo mundo vai encarar as dificuldades da vida da mesma forma. Isso é verdade, ninguém vai encarar da mesma forma. Uns vão chorar mais, outros choram menos, né? Por isso que nós devemos considerar uns aos outros. Quer um exemplo? A igreja primitiva, meus irmãos. Nós vemos vários relatos, nós já vimos na história de crentes que foram, hoje mesmo o pastor contou um relato sobre os irmãos da Guanabara. Houve um dos irmãos lá que foi cantando para o sacrifício. Então, na igreja primitiva havia homens que iam cantando para a cova dos leões. Havia homens que iam cantando louvores para ser queimados, que encaravam aquele... Mas quantos cristãos, naquele período, quando interpelados para decidirem se queriam ir para a cova dos leões ou negar a Cristo, eles naquele momento negaram a fé, por não conseguir ver um filho seu ser condenado. Hoje pela manhã o pastor contou a história dos 5 que lá estavam, 3 foram condenados, um morreu bem depois aqui em São Vicente, e o outro voltou atrás,
Nós não sabemos, né? E alguns irmãos, alguns cristãos hebreus estavam desanimados por causa da perseguição que eles estavam sofrendo, por perderem bens, por perderem liberdade de expressão. Então nem todo mundo está pronto a ir até as últimas consequências. Nem todo mundo encara as dificuldades da mesma forma. Então as dificuldades da nossa vida também pode trazer desânimo, aquele sentimento de desistir. Mas, meus irmãos, nós temos um importante privilégio como igreja do Senhor, o privilégio do incentivo mútuo, de exortar-nos uns aos outros, de aconselhar uns aos outros, de animar uns aos outros. É por isso que nós estamos aqui como igreja. É um privilégio que os salvos, que os eleitos, que aqueles que ouviram o Evangelho e reconheceram o Evangelho têm de desfrutar dessas coisas. Não guarde só para si as suas dificuldades, não guarde só para si os seus problemas. Tenham os irmãos, consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras, para estarmos unidos realmente como igreja, para passarmos juntos as dificuldades. 1 Tessalonicenses 5, o versículo 14 diz assim, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejam pacientes para com todos. E desta forma, nós passaremos as dificuldades juntos. Como igreja nós devemos nos alegrar como igreja juntos, como igreja nós devemos chorar como igreja juntos. E era isso que o autor dizia àquela igreja: consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. E a última exortação que o autor faz aqui é que eles não deixem de hipótese alguma de congregar. Olha o que ele diz no versículo 25: não deixemos de congregar como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O que significa a palavra congregar? É reunir-se com os irmãos como igreja, e esta era uma prática constante dos irmãos no primeiro século. Os irmãos do primeiro século, mesmo em meio às dificuldades, eles se reuniam nas casas, no campo aberto, na beira do mar. No primeiro século, o cristianismo ele era considerado ilegal. Então eles se reuniam onde eles podiam se reunir. Eles se reuniam em cavernas, se escondiam em cavernas, e lá eles se reuniam como igreja. E lá eles participavam da ceia do Senhor, lá eles louvavam a Deus, lá eles eram instruídos, encorajados pela palavra do Senhor, lá eles praticavam o batismo, lá eles incentivavam-se uns aos outros em amor. E alguns cristãos daquela igreja a qual o autor escreve, estava querendo deixar de se reunir por causa das dificuldades que eles estavam passando. Estavam encontrando dificuldades, e isso gerava desânimo no seu coração por causa das dificuldades. E o desânimo às vezes causa no nosso coração aquela vontade de desistir, de não ir, de deixar de congregar. Então o autor diz: não deixemos de congregar-nos. Porque aqueles cristãos haviam provado a comunhão, haviam se tornado membro de uma igreja, havia ali provado de todas as benesses da comunhão entre os irmãos, agora estavam se afastando por causa das dificuldades. Não é que eles deixaram de ser cristãos, veja bem, eles não estavam deixando, mas as dificuldades e o desânimo os afastavam de congregar. Então o autor exorta: não deixe de congregar como é de costume, antes façamos admoestações. E por que nós devemos fazer admoestações? Porque é um privilégio. Primeiro, é um privilégio, meus irmãos, congregar com os irmãos. É um privilégio estar na presença do Senhor. É um privilégio estar na casa do Senhor. E é uma responsabilidade. Hoje,
no curso de catecúmenos, eu falei sobre a responsabilidade do cristão. E uma das responsabilidades que nós temos é com o culto do Senhor. Quando nós professamos a fé em Cristo, nós temos um dia que nós dedicamos ao nosso Deus. Todos os outros 6 dias o Senhor nos dá para que nós possamos trabalhar, trazer o nosso sustento, mas o Senhor fala, destaca um dia. Este dia nós estamos aqui para congregar, e é um privilégio, mas também é uma responsabilidade estar na presença do Senhor. E nós estando juntos, nós podemos, como eu disse, estar admoestando uns aos outros. Uma ilustração que eu vi um tempo atrás é de uma brasa. Quando uma brasa ela é retirada da chama, retirada do fogo, logo ela se apaga. E se ela está junto com as outras brasas, ela continua acesa. Então, meus irmãos, não funciona essa questão, eu sou crente, mas eu sou crente em casa mesmo. Eu sou crente em casa mesmo. Eu não preciso ir nos cultos. Congregar com os irmãos, congregar com a igreja é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. E a igreja perseguida, ela entendia isso. Como eu disse, eles se reuniam até em cavernas. E hoje, muitos irmãos, nesse momento, têm que se reunir em cavernas, têm que se reunir escondidos, porque em muitas partes deste mundo, o cristianismo ainda é muito perseguido. E nós, como igreja no Brasil, temos o privilégio de estarmos aqui. Então, não deixemos de congregar, como é de costume de outros. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, porque o Senhor voltará. E já partindo para a conclusão, meus irmãos, nós como igreja, como temos andado diante das dificuldades contemporâneas? Como temos agido diante da nossa perseguição? Porque os irmãos lá eram perseguidos, os irmãos hebreus. Nós temos regredido? Nós temos amoldado os nossos pensamentos aos pensamentos modernos? Vamos abaixar Cristo ao patamar de anjo ou ao patamar de Moisés. Nós temos amoldado os nossos pensamentos aos pensamentos modernos? Há algumas EBDs atrás, falando sobre a igreja, nós caímos na questão se a igreja brasileira sofria perseguição ou não, né? E de fato, a perseguição física não está em nosso país. Não somos presos por professar a nossa fé. Não somos presos por fazer proselitismo, ou seja, pregar a palavra de Deus. As nossas dificuldades no contexto brasileiro, elas são diferentes. Elas são diferentes dos nossos irmãos hebreus, elas são diferentes do povo do Oriente Médio, elas são diferentes da igreja que está lá na China. As nossas dificuldades como igreja, inserida aqui no contexto brasileiro, é em estar mantendo-se fiéis às Escrituras Sagradas, em meio a tantos ataques e princípios centrais da nossa fé. Nós vemos que o pragmatismo, o mundanismo, tudo quer entrar, enraizar o evangelicalismo brasileiro, as teologias liberais de missão integrada, de prosperidade, a nova teologia que é a teologia do coaching, tudo isso coloca o homem no centro e Deus como seu subalterno. E a teologia bíblica cada vez mais longe dos púlpitos. Mas como nós, será que nós estamos nos amoldando a isso? Como nós temos andado diante das nossas dificuldades? De certa forma, meus irmãos, nós sofremos algum tipo de perseguição, algum tipo de desânimo, não a física, mas nós vemos no nosso dia a dia, a nossa correria. Quantas vezes nós somos chamados por professar a nossa fé? Tente você professar a sua fé na rede social. Como você será chamado de antiquado, de fanático? Quantas vezes você se deparou com questões difíceis de se resolver, e quando você apresenta as Escrituras, a pessoa te chama de antiquado, de retrógrado? Agora imagine isso elevado à potência. Imagine se isso realmente se firmar no Brasil e cada vez mais continuar essa perseguição.
como nós nos amoldaremos a esses pensamentos? E diante das nossas dificuldades contemporâneas, como nós temos agido? Será que nós temos deixado de congregar? Será que nós temos deixado de estarmos como irmãos juntos? Todos esses privilégios de entrar na presença do Senhor, de se aproximar de Deus, são por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo sacrifício que Ele fez por nós. Portanto, meus irmãos, não há dificuldade alguma que não possamos passar, não há dificuldade alguma que não possamos estar diante de Deus e apresentá-los diante de Deus, que possamos entender que, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações do nosso dia a dia, do nosso contexto brasileiro, possamos estar sempre firmes, e inabaláveis, confessando a nossa esperança em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.